quando os problemas se tornam impossíveis e não há o que fazer. Existe apenas um lugar para onde ir: Sinai, o Monte dos Impossíveis. Escravo das dívidas, faltava mantimento em casa. Essa religiosidade me trouxe um atraso. Meu nome é Cristiano, sou bacharel em Direito e hoje eu sou empresário. E o meu Egito, ele começou quando eu ingressei numa denominação evangélica. Era uma igreja tradicional, né? Tive o cargo de diácono. Os ensinamentos que nós tínhamos lá, né, era de que se você estivesse passando por alguma dificuldade, que isso era uma luta. Não existia o ensinamento de viver a fé, né, de viver aquilo que está na palavra de Deus. E assim foram por cerca de 7 anos. Trabalhava como assalariado, né, numa empresa, e o salário não dava para arcar com as minhas dívidas. E isso, de certa forma, nos frustrava. Mesmo sendo evangélicos, né, isso, de certa forma, nos deixava frustrados. Eu me via como um escravo. Escravo das dívidas, escravo da condição financeira, né, justamente porque não conseguia atingir essas metas. De certa forma que, em algumas ocasiões, eu não tinha dinheiro para combustível, faltava mantimento em casa, né? Então tinha que correr para a ajuda de alguns familiares. De certa forma eu vejo nisso até culpa da minha parte, né? Porque, embora, por um lado, a vida financeira não andava, mas por outro, a minha vida espiritual, que eu achava que tinha o Espírito Santo, mas na realidade não tinha o Espírito Santo. Então, eu sempre buscava meios para poder sair disso. E só que os ensinamentos que nós tínhamos não nos trazia a viver uma realidade espiritual, uma fé viva e trazer aquilo para a nossa vida. Eu sempre me espelhava, né, na Universal, no povo da Universal, pela fé, pelas atitudes, né? E então, eu começando a assistir a programação, foi quando eu me interessei em conhecer melhor, né? Conhecer de perto como era a Igreja Universal. O que acontecia lá? Eu não ia na Universal, não porque eu tinha algum preconceito, ou que não gostava, ou que achava isso ou aquilo, né? Mas por mera religiosidade. Eu tinha um cargo numa denominação e, no entanto, isso de certa forma me prendia. E isso me trouxe, de certa forma, um atraso. Essa religiosidade, de certa forma, me trouxe um atraso. Daí eu comecei a frequentar as reuniões da Universal. E já no primeiro contato, você já percebe algo diferente. Eu vi transparência. Eu vi transparência nas pregações, nas atitudes, né? E a partir deste momento, eu tomei a posição. Falei, é aqui que eu vou permanecer, é aqui que eu vou ficar. Porque você via a palavra de Deus se cumprindo. Você via que não existia essa história de você estar sofrendo e dizer que é uma aprovação. Não existe. Então, ali a gente aprende a viver a palavra. Ou é ou não é. Então, assim, você aprende a exercitar a fé por intermédio da palavra. Está escrito, então tem que acontecer. E a partir daí a minha fé foi despertada. A partir daí a minha fé foi despertada. Via vários testemunhos de pessoas iguais ou até mesmo pior do que eu naquela situação. E saindo daquela situação. Então foi a partir daí que eu tomei posse daquela fé e comecei minha caminhada. Chegou a primeira fogueira santa e aí eu fui procurar saber
a respeito da Fogueira Santa, porque era a primeira que eu iria participar. E ali os pastores me orientando, os obreiros me orientando, e eu não olhei para trás, não olhei para a dúvida, eu peguei e me lancei. Tanto é que eu me lembro que a primeira Fogueira Santa que eu participei, eu e minha esposa subimos com o valor de uma parcela de um veículo que nós tínhamos. Era o valor daquela parcela que já estava vencida, nós tínhamos que pagar, estávamos com dinheiro. E eu falei, não, vai tudo para o altar. E nessa fé, nessa confiança, nós subimos ao altar. Eu me lembro que quando eu subi realmente chorando. Tanto eu quanto a minha esposa, subimos juntos, porque até então nós não tínhamos esse costume, né? E aquilo, parecia que nós estávamos tirando de dentro de nós. E deixamos aquilo em cima do altar. Deixamos em cima do altar, mas foi a passagem de subir até o outro lado do altar e descer. E quando nós descemos, uma paz tomou as nossas vidas. E ali a certeza de que nós havíamos feito o certo, o correto. O pós-altar foi algo sobrenatural. Foi algo sobrenatural. Foi esplêndido. A nossa primeira experiência no altar, a nossa primeira experiência de fé, essa vida foi começando a se transformar. Nós começamos a ter objetivos, nós começamos a ter visão de negócios, né? Hoje, nós conquistamos nossa casa, a minha esposa conquistou o consultório dela, né? Nós hoje temos um carro para passeio e um carro para trabalho. Nós moramos num dos melhores condomínios da nossa cidade. Nós temos apartamento na praia, nós temos cotas imobiliárias, minha casa maravilhosa, uma casa aconchegante. Vivemos uma vida como o Todo-Poderoso de Israel, como a grandeza do nosso Deus, o Deus que nós vivemos hoje, pela fé no altar. Eu aprendi com o altar a viver uma fé sobrenatural, porque antes, muito embora vivia aquela religiosidade, né, e não vivia uma fé verdadeira, né, no altar nós aprendemos a viver por essa fé verdadeira. Então, quem vive numa religiosidade acha que vive uma fé, mas na realidade não vive essa fé, vive uma religião. Então nós que vivemos a fé no altar, nós vivemos a palavra, porque a palavra é sacrifício, a palavra de Deus é sacrifício. E hoje eu sou plenamente satisfeito, né? Porque o altar, ele me deu uma família maravilhosa, me deu uma boa condição financeira, me deu uma empresa, deu o consultório da minha esposa e acima de tudo, do altar veio o maior presente que eu pude receber da parte de Deus, que é o Espírito Santo. Hoje eu tenho paz, hoje eu durmo bem, hoje eu tenho alegria. Às vezes eu estou trabalhando, eu estou sorrindo. E às vezes eu até percebo as pessoas me olhando e percebendo, esse cara tá doido. Mas não é a alegria, porque a gente começa a pensar e a viver a palavra de Deus e ver que tudo aquilo, né, que nós temos hoje foi proveniente da nossa fé no altar. Porque a Fogueira Santa não é só viver, você tem que praticar. Você tem que praticar. Então, não adianta você só subir no altar para dizer que você subiu. Você tem que subir, praticar a fé, o sacrifício mesmo, aquele que dói, né, para que então Deus possa vir e te dar a resposta.